Que é o que está acontecendo com essa revolução tecnológica que está mudando tanto nossos motores, tanto motores gasolina quanto diesel também. O primeiro que eu queria comentar para vocês, os desafios que está enfrentando hoje em dia a engenharia automotiva. Os engenheiros que têm que fazer o desenvolvimento dos motores têm que equilibrar basicamente um problema clássico já dos motores ou dos veículos. Quando uma pessoa quer comprar um veículo, um usuário de um carro, ele está procurando sempre o melhor, evidentemente. Isso podemos dizer assim, ele quer um veículo que tenha potência e economia. Só que equilibrar isso é muito difícil. Um veículo potente, um motor potente, todos sabemos que necessariamente vai consumir mais combustível. Então, ao mesmo tempo, todo mundo quer veículos mais econômicos. Então, esse é o grande desafio que tem a engenharia automotiva, de conseguir um equilíbrio entre essa potência e economia. E para isso tem que trabalhar muito, e hoje vamos ver um pouco dos aspectos que a engenharia trabalha para melhorar cada vez mais os motores. Então, quais são as soluções que a engenharia está trazendo? Primeiro que nada, o objetivo é aumentar o que se chama eficiência volumétrica. Que é isso? Essa eficiência volumétrica soa um pouquinho difícil. É simples, é nada mais e nada menos que a capacidade de encher o cilindro do motor. Cada vez que o pistão desce, tem que encher o cilindro de uma forma eficiente. Quer dizer, colocar a maior quantidade de ar dentro do motor. Isso vale para um motor diesel, isso vale para um motor a gasolina, o ciclo Otto, o flex, etanol. Quer dizer, a capacidade de encher o cilindro é o desafio, porque isso vai dar a eficiência do motor. Se o motor é 4 cilindros e ele, para fazer a sua carreira, desce cada um desses cilindros e o enchimento desse cilindro não é completo, nós estamos perdendo esforços mecânicos, estamos perdendo o motor não está sendo completamente eficiente. Eu acostumo a fazer uma comparação. Se vocês já fizeram uma experiência de pegar uma seringa, tentar encher com um fluido, com água pode ser. Aí vocês fazem isso lentamente, essa seringa vai obter um volume de enchimento. Se vocês fazem isso rápido, a uma velocidade maior, vocês vão ver que esse volume que conseguiram encher aí de um fluido é menor. O mesmo acontece no motor. O motor aumenta as rotações e é cada vez mais difícil encher o cilindro. Então, o que faz o desenvolvimento tecnológico para conseguir melhorar esse enchimento do cilindro? Uma forma já conhecida, que tem anos no mercado e cada vez está sendo mais aplicada, é a sobrealimentação. O que é a sobrealimentação? É justamente tentar colocar ar à pressão dentro do cilindro. Nós vamos ter motores que chamamos atmosféricos, que eles utilizam a pressão atmosférica para encher o cilindro, ou a depressão gerada, e vamos ter motores sobrealimentados. Os mais conhecidos são os turbos. Turbo é uma forma de sobrealimentação, é um turbocompressor. Existem outras, como compressores volumétricos ou até compressores elétricos, cada vez mais aplicados. Mas cada vez vamos ver mais motores com turbo. Isso já era muito comum nos motores diesel, mas hoje vamos ver cada vez mais motores pequenos, de pequena cilindrada, com turbo. E não só com um turbo, biturbo, por exemplo, um turbo de baixa inércia e um turbo de alta inércia. O mesmo motor, não interessa se é 1.0, se é 1.4, cada vez mais os fabricantes estão aplicando tecnologia turbo, e para quê? Ou sobrealimentação em geral, para conseguir encher melhor o cilindro. Vamos falar um pouquinho também em outro elemento, falamos de pressões, não só as pressões de trabalho, que seria a pressão de compressão, senão a pressão dos sistemas de injeção. Isso vale aqui para o sistema de injeção gasolina e para o sistema de injeção diesel. Os dois sistemas mais tradicionais, os motores diesel ou gasolina, vão pelo mesmo caminho. Quando a gente pensa no motor gasolina, estamos vendo assim,
o sistema de injeção que está na moda agora, que são os motores modernos, tem sistema de injeção direta. Olha que características tem o sistema de injeção direta. É um sistema de alta pressão. Quando a gente pensa nos sistemas de injeção indireta, os tradicionais, estamos trabalhando mais ou menos com 3 bar de pressão em um carro gasolina ou etanol. Quando a gente pensa num sistema de injeção direta de gasolina, nós já vamos para 120, 150 e até 200 bar de pressão de injeção. Olha, é uma mudança significativa. E por que isso? Porque a gente tem tanta pressão de injeção. A ideia é, quanto mais é a pressão de injeção, eu consigo fazer o que se chama formar uma mistura homogênea. O que é uma mistura? A mistura de ar com o combustível. Quanto mais alta a pressão, eu consigo, num sistema de injeção direta, por exemplo, injetar diretamente na câmara de combustão. Por isso que se chama injeção direta. E eu faço isso numa pressão tão elevada, e esse combustível tem que sair por um orifício tão pequeno, que vou gerar um spray muito fino e eu vou conseguir formar uma mistura, bem homogênea. Essas moléculas de ar com as moléculas de gasolina, elas vão se entroçar, se misturar de uma forma muito eficiente. Isso dá com que a hora de queimar essa mistura, que foi formada de uma forma muito homogênea, eu vou ter uma queima praticamente completa. Eu não vou ter gotinhas de combustível que é difícil de queimar. Eu vou ter um gás para queimar. E esse gás, que como vimos anteriormente, já foi gerado a alta pressão e alta temperatura, e essa mistura ficou bem homogênea, a queima vai ser praticamente perfeita. Não é perfeita, sempre vai ter algum resíduo, vai ser muito melhor que com um sistema de baixa pressão. Tudo isso que estou falando é exatamente o mesmo para o motor diesel. Hoje está de moda o sistema diesel Common Rail. O que é um sistema Common Rail? É igual que um sistema de injeção gasolina direta. É elevar a pressão de injeção, agora que no caso do diesel, em vez de estar, como falamos na gasolina, 150 bar, nós já vamos partir para 1500 bar, 1800 bar, e novas gerações de injeção Common Rail já estão trabalhando 2200 bar. E por que tanto? Bom, o conceito mesmo, só que muda é o motor. O motor diesel, ele tem uma relação de compressão muito maior que o motor gasolina, quer dizer, ele comprime muito mais o ar. Então essa injeção vai ter que vencer essa pressão de compressão do motor. E como falamos, cada vez os motores estão sendo mais comprimidos. Então, ao mesmo tempo que aumenta a compressão do motor, eu vou ter que aumentar a minha pressão de injeção.